Muito bem, aqui Cleuton Luiz, mais uma vez, dando sequência ao nosso treinamento aqui para você compartilhar com eficácia o plano da salvação. Eu quero compartilhar com você a sequência do que nós estamos ensinando aqui, né? Nós estamos estudando o que aconteceu no segundo ato, então vamos dar sequência. Eu falei para você no último vídeo que Deus nos ama muito, que Ele criou um único caminho para que a gente saia dessa posição e vá para essa posição, e para que a gente saia daqui para cá, Ele estipulou um preço, para que as pessoas valorizem, né, essa ida daqui para cá. E esse preço é impagável. Não há nenhum ser humano que viva aqui que possa pagar esse preço, ou conheça alguém que já viveu aqui, a não ser Jesus, que possa pagar esse preço. Então, nós temos um Deus que nos ama, que criou um caminho e que estipulou um preço para que alguém pague essa dívida que nós temos com Ele. Olha só, eu falei para você que no mundo espiritual tem uma moeda, né? Deus estipulou um valor, estipulou um preço. Então, se tem um preço, tem que ter uma moeda, né, um valor a ser pago. Para você entender melhor, deixa eu explicar para você aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, aliás. O que é que tem valor no mundo material? Você pode dizer dinheiro, né, cédulas, tem valor no mundo material, barras de ouro, bens, né, como carros, imóveis, né, tem valor no mundo material. E no mundo espiritual, né, então você entende aqui, né, que no mundo material a gente sabe o que é valor no mundo aqui material, né? O que tem valor aqui no material, então no mundo material, com bens, com ouro, com dinheiro, você compra, você paga, né? Despesas, dívidas. Agora veja só, no mundo espiritual, Deus estipulou uma moeda, e a moeda é o sangue. O sangue é a moeda do mundo espiritual, tá? O sangue é o dinheiro do mundo no mundo espiritual. É com sangue que se paga as coisas. Deus estipulou isso já há muito tempo, desde quando Adão e Eva cometeram o pecado no Jardim do Éden. Deus estipulou, olha, a dívida de vocês será paga com sangue. Por enquanto, eu vou aceitar o sangue mais puro possível. E o sangue, como qualquer moeda, nós temos aqui no mundo o peso, né, argentino, temos aqui o real brasileiro, temos o dólar, enfim, temos várias moedas no mundo material. Uma vale mais do que a outra, por exemplo, o dólar vale mais do que o nosso real, né? Então o euro, né, vale mais ainda. No mundo espiritual, Deus estipulou o sangue como uma moeda, e tem algumas dessas moedas, desses sangues, que valem mais, né? Por exemplo, quanto mais inocente, mais puro for o sangue, mais valor ele tem no mundo espiritual. Então lá no início Deus estipulou que o homem lhe pagasse a dívida que ele tem com Deus através do sangue de animais puros, né? E quanto mais puro fosse o animal sem nenhum tipo de doença, de mancha, né, e fosse sacrificado, mais agradaria a Deus, né? Então, porque não poderia ser sangue de ser humano, porque não há nenhum ser humano, como a gente já viu, sem pecado, né? Desde o sangue de um bebê, né? Desde um bebê, desde a nossa nascença, nós somos pecadores. Então o sangue mais puro é o sangue de um animal, porque o animal é inocente, o animal não tem pecado. Só que o animal não tem consciência, como o ser humano, né, que tem. Mas pelo menos ele é mais puro. Então o sangue é a moeda no mundo espiritual. Então, desde os primórdios da humanidade, Deus estipulou o sangue. E olha só, o inimigo de Deus copia Deus em tudo. E ele resolveu também exigir o sangue. Já que o sangue é a moeda do mundo espiritual, o diabo também começou a exigir. Mas antes, veja só como Deus, a gente vê na história, né, do homem, através da Bíblia, o sangue como moeda corrente no mundo espiritual, né? Você veja que Deus, no caso de Adão, de Caim e Abel, né, Deus
estava esperando que eles ofertassem a Deus um sacrifício. Abel ofereceu a Deus o sacrifício de um animal e Caim não ofereceu, colocou no altar frutas, né, como oferta a Deus, e Deus, a Bíblia diz que não se agradou do Caim de Abel, se agradou do Caim Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Caim ficou muito furioso e acabou matando seu irmão. A gente vê já ali o sangue envolvido ali, né? Primeiro, Abel, que já sabia dessa moeda, ele ofereceu a Deus e a Adão, Eva e toda a humanidade, a partir daquele momento começou a oferecer, fazer sacrifício de animais para agradar a Deus, né? Para pagar em troca dos pecados que eles faziam, que eles cometiam. Só que Caim não quis fazer isso e Deus deixou claro que não se agradou. Mais adiante, mais à frente, você deve conhecer essa história do povo de Israel saindo do Egito, né? Querendo sair do Egito e o faraó não permitia. Então Deus começou a lançar várias pragas e a última delas foi que o anjo da morte, né, o espírito da morte, iria vagar por todo o Egito, e as portas que não tivessem os umbrais pintados com o sangue de um animal inocente, esse espírito entraria e mataria o primogênito de cada família. Então, mais uma vez, a gente vê aqui o sangue sendo usado como um pagamento de uma dívida, né? O último que a gente viu na Bíblia, né, e está no Novo Testamento, foi o sangue de Jesus, aceito por Deus como pagamento dos nossos pecados. A gente vê vários outros casos, né? Vários outros sacrifícios. A gente vê o Antigo Testamento, dá quase para sentir gotas de sangue pingando sobre ele. É uma verdadeira carnificina, porque o sangue era a moeda. E essa moeda cessou quando Jesus foi o último a ser sacrificado, tendo como seu sangue a moeda como pagamento por alguma dívida, por algum pecado. E a gente vê o inimigo de Deus copiando também, né? O diabo exige o sangue de animais inocentes para qualquer oferta, né? Ou qualquer pedido que lhe fazem. A gente vê na mitologia as histórias, né, do sangue humano sendo derramado nos povos pagãos. Geralmente eles exigiam o sangue de uma virgem, né? Quanto mais inocente, mais valor tinha esse sacrifício, né? Hoje, né, o diabo exige o sangue de bebês em sacrifícios. É muito comum a gente ver notícias, né? Se você der um Google aí, você vai ver várias notícias de bebês, do tráfico de bebês para sacrifícios. Então veja só, há uma moeda no mundo espiritual. E aqui os versículos que comprovam isso. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus foi afligido. Veja só, essa era uma profecia de Isaías, há centenas de anos antes de Cristo. E foi o que aconteceu. Jesus não abriu a boca, ele foi afligido. Como um cordeirinho, né, levado a um matadouro. Não sei se você já viu, né, um cordeiro, ou já ouviu falar, quando um cordeiro é levado a um matadouro, ele fica quieto. Aceita, né, parece estar aceitando que vai morrer. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, é assim que uma ovelha faz, ela fica mudinha, quieta, ela não grita. Não sei se você já viu um porco sendo levado ao matadouro, né? O porco faz um escândalo, mas a ovelha não. Ela fica quietinha, ela não grita, não abre a boca. E Jesus é comparado a esse cordeiro, essa ovelha, porque ele foi para a cruz e não reclamou, não pediu, me tirem daqui, nada, ele ficou quieto. E até diante lá de Pilatos, ele fez de tudo para não ser inocentado. Por quê? Jesus sabia que o preço tinha que ser pago. Se Jesus não fosse para a cruz, seria um fracasso. Então, outro versículo, Mateus 26, 23. Porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento. Ó, o sangue do Novo Testamento. O que é isso? O novo acordo, né? O Antigo Testamento era o sangue dos animais. Agora, o sangue do Novo Testamento, do novo acordo, é o sangue de Jesus, o meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ou seja, o meu sangue é derramado para pagar os pecados. E é um novo sangue, é um sangue de um novo testamento, de um novo acordo, né? De uma nova promessa, diferente daquele sangue que era derramado no Antigo Testamento. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, né, como cédulas, ouro, bens materiais, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha só, resgatados do quê? Daquela maneira, né, que a gente vive separado de Deus. E nós não fomos pagos pelo dinheiro, pela moeda do mundo material. Fomos pagos, a nossa dívida foi paga pela moeda do mundo espiritual, o sangue. E não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. Resgatados do quê? Daquela maneira que a gente vivia lá, afastado de Deus. Nós recebemos isso dos nossos pais, porque é uma herança, né, que a gente recebe desde Adão e Eva. Olha que versículo claro isso. 1 Pedro 1,19. Mas quão precioso. Aqui, ó, nós não fomos resgatados, né, por com coisas corruptíveis. Fomos resgatados com o quê? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, ó, imaculado, incontaminado. O preço de Deus era: eu salvo o mundo, mas eu preciso que um sangue não é de um animal, precisa ser de um ser humano consciente, um ser humano que tenha vivido aqui, um ser humano que tenha vivido aqui. Esse era o preço de Deus. Eu salvo essa humanidade toda, mas eu quero que o sangue de alguém que tenha vivido aqui entre esse povo, e essa pessoa que viverá aqui não pode ter nenhuma mácula, não pode ter nenhum pecado, não pode ter nenhum erro, nenhuma única mentira. Esse sangue puro vai ser derramado na cruz. E esse sangue derramado na cruz será aceito como pagamento da dívida de toda essa turma aqui. E esse é o preço. Tá? Aqui, senhoras e senhores, nós terminamos tudo o que aconteceu no segundo ato. Então preste atenção. Você aprendeu o que aconteceu no primeiro ato. Aprendeu o que aconteceu no segundo ato. Um Deus que te ama, que cria um caminho, que estipula um preço e dá para você a oportunidade de vir para o lado dele. E você, a boa notícia é que esse preço não precisa ser pago por você. O preço já foi, essa dívida não precisa ser paga por você. A dívida já foi paga. E aí nós chegamos ao terceiro ato dessa linda história de amor, da qual você é também o protagonista. Vamos lá, voltamos aqui então. Então Deus te ama, preparou um caminho e estipulou um preço, né? E esse caminho é Jesus Cristo, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Então você já entendeu por que Cristo teve que derramar seu sangue na cruz, por que ele teve que morrer crucificado. É porque o sangue de Jesus teria que ser derramado. Veja só, Jesus não podia ser enforcado, Jesus não poderia ser morto, jogado de um precipício, não. Ele teria que ser pregado para que o sangue ficasse escorrendo por horas e horas e horas, até que ele fosse morto. Jesus tinha que viver entre essa população pecaminosa, caminhar com essa população, almoçar, jantar, conviver com esse povo, ensinar. Ele teve que viver 33 anos para provar para Deus que não tinha pecado. E num determinado momento da vida dele, aliás, no auge da vida, né, de um ser humano, 33 anos, ele foi levado para um matadouro, né, para a cruz.
para uma morte da qual o sangue precisava jorrar muito, muito, muito. E estava no lugar certo, na hora certa, né? Porque a cruz, essa morte na cruz, criada pelos romanos, estava vigente naquela época. E estava tudo se encaixando, né? É uma história os acontecimentos do segundo ato precisavam acontecer. Então nós temos aqui essa história. Agora chegamos no terceiro ato. O terceiro ato é o momento dessa história onde você entra no palco. Tá? Você entra no palco. Até agora você estava vivendo esse mundo, essa vida, achando que você era apenas uma pessoa que estava ali no teatro assistindo a peça. Mas não. Você achava que era alguém que estava na plateia, assistindo a vida passar, só rindo, né? Comendo pipoca, consumindo recursos. Não. Você também, alguns podem até achar que eram algum tipo de coadjuvante, que estavam no palco, mas pelo menos ali, um figurante, né? Mais próximo das cenas. Mas não, você não era um figurante que não tinha fala, né? Ou que talvez participasse ali de algumas cenas sendo levados por aqueles que você achava ser o coadjuvante, né? Ou seja, indo na onda, né, dos personagens principais. Não, você é o ator principal da sua história. Você tem falas nessa história, você tem decisões nessa história. Agora você entende o que aconteceu no primeiro e no segundo ato. Olha que coisa incrível. Você entende o que aconteceu no primeiro e no segundo ato. Eu vou dar para você agora algumas falas suas para esse terceiro ato. Aí você decide se faz ou não, se segue esse roteiro ou não, mas você precisa conhecer esse roteiro. Fica muito mais fácil agora para você tomar algumas decisões. Vamos lá então? Então, aqui nós aprendemos que a primeira coisa que você tem que fazer no terceiro ato é ouvir. Como ator principal da sua peça, você precisa ouvir a história, ouvir a verdade. Isso é uma página no script da sua vida. Você vem a esse mundo e você, em algum momento da tua história, você tem que dar ouvidos, ouvir a verdade. Que verdade? Existem várias verdades no mundo físico, né? Tem as verdades políticas, as verdades empresariais, as verdades várias verdades, mas tem uma verdade espiritual. Então você precisa ouvir essa verdade. Você está ouvindo agora. Talvez você já ouviu outras vezes, mas você precisa ouvir a primeira coisa. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre essa decisão que você precisa tomar. João 5,25. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos, olha só que versículo incrível, os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Que mortos? Como assim? Um morto pode ouvir? Ele está falando de mortos espirituais, tá? Fisicamente vivos, então fisicamente eu posso ouvir. Os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Como assim? Se eu era morto, como é que eu posso viver? Os mortos espirituais viverão, né? Vão ouvir e vão viver. João 10:27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, por que uma ovelha segue um pastor? Porque ela primeiro escuta a voz do pastor, né? Você tem cachorrinho em casa? Quando você assovia, chama o cachorro, ele vai até você. Mas por que ele vai? Porque ele escuta. Se ele não escutasse, ele não iria, né? Quando você chama o seu filho, vem almoçar, ele vem. Por quê? Porque ele ouviu a sua voz. Não tem como eu tomar uma decisão se eu não ouvir, né, uma verdade. Lucas 11:28. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Olha só, mais um versículo. Ouve a palavra de Deus e aguarda. Muito bem, então, primeira coisa que você tem que fazer no terceiro ato, e agora reconhecendo que tudo aconteceu, você tem que ouvir.
a palavra de Deus. Você tem que continuar ouvindo sempre ela, lendo, ouvindo, né? Conhecendo a palavra de Deus. Segunda coisa que você precisa fazer no mundo material, né? Você precisa ver aqui nesse terceiro ato, é uma vez que você ouvir a verdade, você precisa crer nela. E já é uma coisa mais consciente agora. Faz sentido o que eles estão me falando? Se faz sentido, eu preciso crer. Mas não é crer de boca para fora. Eu vou te explicar o que significa crer, tá? Bom, para você entender mais sobre o que é fé, deixa eu compartilhar com você essa analogia aqui do circo. Suponhamos que você está num circo, né? E o apresentador do circo fala: respeitável público, agora, nesse exato momento, nosso artista, né, o palhaço, vai atravessar, montado numa bicicleta, da extremidade de um circo, do nosso circo ao outro, pedalando, e vai atravessar isso em apenas 3 minutos. Quantos aqui acreditam que ele é capaz dessa façanha sem cair? E de repente, todo mundo levanta as mãos e diz: todo mundo enfurecido, bate palma. E ele diz: parabéns, a fé de vocês realmente é incrível. Bom, já que todos levantaram a mão dizendo que acreditam, eu gostaria de um voluntário de vocês para subir na garupa dessa bicicleta e atravessar essa corda bamba com o nosso ciclista. Quantos aqui se dispõem a subir na garupa da bicicleta? Dos que disseram que acreditam. Aí o povo todo baixa as mãos. Acreditar eu acredito, mas subir na bicicleta já é demais. Então veja só, as pessoas acham que isso é fé. Fé é você dar um passo na direção daquilo que você acredita. Vou repetir, fé é você dar um passo na direção daquilo que você acredita. Sem uma fé precisa, você não chega a Deus. Se eu perguntasse para você aí na sua cidade, onde você está, né, no local onde você está, qual o ônibus que te leva até o centro da tua cidade? Você vai me dizer, o ônibus tal. Muito bem. Sentado aí onde você está, esse ônibus te leva até lá? É lógico que não, né? O que você precisa fazer? Você precisa se levantar, se arrumar, pegar o dinheiro, ir até o ponto de ônibus, apontar o dedo lá, pedir para que o ônibus pare, para que você possa entrar. Aí sim, depois que você entrar no ônibus, o ônibus te leva até o centro. Então veja só, quantas ações você tem que fazer até chegar dentro do ônibus. Apenas dizendo, eu creio, o ônibus não vai te levar, o ônibus não vai bater na tua porta, o motorista do ônibus não vai bater lá, não vai chamar você, não vai te carregar até o ônibus. Você precisa tornar essa tua fé algo prático. Vamos ver aqui alguns versículos. Tiago 1:22, não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Não se engane, tá? Você diz, eu creio, mas não a pratica, você não crê, ok? Não adianta você dizer que crê, né, mas você não segue. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês, isto é verdade, que quem ouve, né, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, olha, você precisa crer e Deus conhece o coração do ser humano. João 3,16, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E veja só, quando ainda não conhecemos a Deus, né, não conhecemos a verdade sobre Deus, nós acabamos tentando construir algumas pontes para tentar chegar a Deus. Mas nenhuma dessas pontes que eu vou te mostrar agora te leva até Deus, como a gente já viu. A primeira delas aqui é a igreja, né? Muita gente, por não conhecer essa verdade, deposita a sua fé, a sua crença na igreja, pelo simples fato de frequentar uma igreja, de participar dela ativamente, acham que isso já é uma ponte para levá-la até Deus.
um grande engano, tá? Você está botando a tua fé numa instituição e não na única ponte que te leva até Deus. Mesmo que dentro dessa igreja ela anuncie, fale sobre essa ponte. O problema até que muitas igrejas aceitam isso, né? Deixam as pessoas até acharem que essa igreja é a ponte, né? Tem igrejas que vendem mais a placa, o nome, né, da sua instituição do que o de próprio Jesus Cristo. Então, só pelo fato de você participar no hall de membro da tua igreja, frequentar diariamente, tem uns que até, né, diariamente, né, alguns só finais de semana, isso não te leva até Deus. A segunda ponte, religião. Tem pessoas, né, que frequentam outras religiões só pelo fato de participarem, de estarem ativos na determinada religião, acham que essa religião leva até Deus, mas a gente já viu aqui no primeiro, no segundo ato, que Deus estipulou um caminho, um único preço, tá? E Jesus é o único caminho que nos leva até Deus. Outros constroem suas pontes alicerçadas pelas boas obras. A boa obra é uma consequência de quem crê em Deus, né? Da fé. A fé sem obras é morta. Então, a boas obras é uma consequência da fé, da crença em Deus. Mas tem gente que deposita sua crença na boa obra, achando que só porque faz boas obras isso vai levá-las até Deus. Se fosse por isso, Jesus não precisava morrer na cruz. Bastava que Deus dissesse: quem fizer boas obras vem para o céu. Só que aí haveria, né, uma casta de pessoas especiais, as pessoas que mais fazem boas obras, as pessoas com mais poder poderiam fazer mais obras. Isso não seria justo. Boas obras não é o caminho, você sabe. E uma outra ponte é o ser humano. Tem gente que deposita sua fé em pessoas, em gurus, líderes espirituais, pessoas que já morreram, que já viveram, se tornaram santos. Nenhuma outra pessoa, a não ser Jesus Cristo, que tenha vivido aqui e nunca pecou. Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os outros seres humanos, todos eles pecaram. Então não são pontes que possam te levar até Deus. E é isso. Na semana que vem, no nosso próximo vídeo, eu vou explicar para você, tá, o que vai acontecer ainda nesse terceiro ato. Se você acreditar em Deus, se você ouvir e crer, qual a consequência disso? Você vai ver no nosso próximo vídeo. Eu vou pedir a você que curta, compartilhe com o maior número de pessoas. As pessoas precisam ouvir essa verdade. E eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço. Que Deus te abençoe.